programa de hoje nós vamos falar sobre menstruação. Nossa, Isabela, assim já de cara? Sim, nós vamos falar sobre menstruação, menopausa, nós vamos falar sobre hormônios, como eles podem nos ajudar, se a gente precisa repor ou não. E eu vou falar com o maior especialista do Brasil, Dr. André Vinícius. Seja muito bem-vindo à Interioriza! Que honra, minha amiga, estar aqui com você e com a sua audiência. O ginecologista das musas. O ginecologista das musas, mulheres saudáveis, essas são as musas. Ô André, quando eu vejo o seu Instagram, né, você tem mais de 600 mil pessoas te acompanhando, você faz mentorias por todo o Brasil, você é um médico que a mulherada adora, porque você fala de um jeito que a gente entende. Sim. Mas esse episódio não é só para mulher, esse episódio é para qualquer pessoa que, independentemente sendo mulher ou não, convive com as mulheres, porque quando a gente descobre o quanto os hormônios estão a nosso favor ou não, a gente pode evitar muita discussão. Com certeza. Os hormônios são os grandes maestros da vida e saber orquestrá-los de forma adequada e entender quando algum desses instrumentos está desafinado e saber que o fato de estar desafinado é apenas uma condição e que pode ser resolvida, não é uma sentença, isso muda a história. Tá. Muda a história dos relacionamentos, muda a forma como a mulher se encara, muda a profissão, muda tudo. E outra coisa, tá? Não é só você, mulher, que está vivendo essa oscilação hormonal que vai aprender aqui com esse nosso programa hoje. Quando você sabe em qual semana a mulher está, meu amigo, o jogo vira. Muda. Porque você, não é uma informação desnecessária. Não precisa fazer piada com isso não, gente. É só assim, respeite o ciclo da mulher. Se você respeitar esse ciclo, você vai só ter vantagens, porque você vai saber que, primeiro, não é nada pessoal. Se tiver vivendo algum ritmo, alguma irritação anormal, aquilo vai durar 5, 6 dias. Exatamente. É cíclico. Mulheres são cíclicas. Agora, o problema é que as pessoas não entendem a ciclicidade das mulheres. Eu até brinco, né? Tudo que tem... A mulher, ela é cíclica e os hormônios, eles são pulsáteis. Então, eles têm formas de expressão diferentes ao longo do ciclo menstrual. E isso vai determinar sinais e sintomas, percepções, cheiros, odores, tudo de forma diferente. E se perceber e conseguir interiorizar este tipo de informação sobre como é que o seu corpo e os seus hormônios se comportam, isso te dá uma grande vantagem de quem não se conhece, porque, por exemplo, bloqueou o seu ciclo, que é uma coisa muito comum. O Brasil é um dos países que mais prescreve pílulas anticoncepcionais para bloqueio de ciclo menstrual. Então, às vezes, a mulher nunca se percebeu, porque quando ela começou a menstruar ainda menina, ela tinha um pouco de oleosidade na pele, um pouquinho de acne, e aí disseram, é só dar um anticoncepcional. E aí ela fica utilizando anticoncepcional mesmo sem a finalidade contraceptiva, porque ela tem 12, 13 anos, e aí termina que fica habitual e ela depois começa a vida sexual e aquilo funciona depois como um evitamento da gravidez, como a finalidade contraceptiva, e ela passou ali 15, 20, 30 anos sem se perceber, sem ser cíclica. Porque quando você usa um hormônio externo, ele bloqueia a produção do seu próprio hormônio. Então, eu até brinco, né? Se você olhar um eletrocardiograma, quando é que mostra que o coração está funcionando? Quando ele tem pulsatilidade, Altos e baixos. ciclicidade, altos e baixos, picos e vales. Quer saber que alguém morreu no eletrocardiograma? Flat. Às vezes o ovário parou de funcionar, não produz mais hormônio, flat. Então, a mulher ela foi desenhada pelo nosso criador, nosso mestre, para ser cíclica. Respeitar essa ciclicidade é algo interessante. Então, Brasil, atenção, você querendo ou não, gostando ou não dessa informação, sim, as mulheres são cíclicas. Sim. Agora, muito curioso quando você me fala sobre anticoncepcional, porque aí nós somos orientadas, estimuladas a usar anticoncepcional cada vez mais cedo. Mas a hora que você começa a perder os seus hormônios, você precisa fazer reposição hormonal. Nossa, que perigo. Isso. Que horas que eu preciso pensar no assunto sobre reposição hormonal? Perfeito. A gente sempre precisa entender assim, ó. Existem uma infinidade de hormônios que controlam o funcionamento do nosso corpo. Então, por exemplo, às vezes a criança nasce com a deficiência de hormônio tireoidiano congênito e hipotireoidismo congênito. E aquele hormônio de tireoide já precisa ser reposto ao nascimento.
Existe uma perda fisiológica dos hormônios ao longo da vida, que, por exemplo, na mulher, vai culminar com a menopausa quando o estradiol, um grande hormônio do metabolismo da mulher, para de funcionar. Anote Isso. aí, estradiol. A deficiência de estradiol, ela começa na mulher a ser percebida de forma mais comum depois dos 40 anos de idade, e a ausência de produção desse hormônio pelo ovário tem uma idade média de 47 a 51 anos. Então, a menopausa, que é a data que a mulher parou de menstruar, e isso é um diagnóstico retrospectivo, daqui a pouco a gente explica isso para vocês. Essa data que a mulher parou de menstruar marca que não existe mais produção de estradiol pelo ovário. Então, em teoria, a gente tem várias formas de entender isso. Se você fosse imaginar que o seu nível de estradiol é o ponteiro da gasolina do seu carro, ninguém espera o carro parar completamente de produzir ou de ter gasolina para ir no posto reabastecer. Então, às vezes, quando a reserva já está te dando sinal, que seria a transição da menopausa da mulher, começar uma reposição hormonal talvez seja interessante. Doses baixinhas, doses fisiológicas. Para que, quando o declínio ocorra de forma completa, você já tenha um nível basal que consegue te fazer superar aquele momento difícil no início. Então, assim, a gente precisa... O que é que a gente precisa ter em mente? Que tão logo esses hormônios comecem a baixar, vale a pena começar a repor. Não espera zerar, não espera seu carro precisar de reboque para você poder tomar as medidas. Então, né, eu sempre digo assim, ó, a gente faz manutenção preventiva do nosso carro todo ano. 10 mil quilômetros ou um ano. Todos nós estamos lá para não perder a garantia. E por que você não faz manutenção preventiva da sua saúde? Por que você negligencia a sua saúde? Por que você não faz também? Quando eu fizer 365 dias ou mudança de alguma coisa no meu corpo que não estou me percebendo, eu não vou lá e faço exame, eu faço uma avaliação, eu faço um check-up. Quantos de nós cuidam muito mais do nosso carro do que da nossa máquina incrível que é o nosso corpo? Adorei. Inclusive, tem muita gente que fala assim, mas quem procura acha. E eu acho tão lindo, porque dentro da palavra procura, o que você tem? A cura. Cura. Quem procura, cura. Então não espere adoecer para se encontrar. Agora, você traz aqui tanta informação, gente. O programa de hoje é uma aula, tá? Ó, já estou com a minha caneta. Hoje é uma aula. Vamos por partes, Jack. Estradiol. Se eu não estou produzindo estradiol, o que eu sinto? Vamos lá, mulherada. Olha só. O estradiol é uma dúvida bem... Até só para trazer um pouquinho de contextualização. A mulher, ela produz 4 tipos de hormônios estrogênicos. Então, dentro desses 4, o estradiol é o mais potente. Tá bom. Mas existe um chamado estrona, que é produzido na gordura. Existe o estradiol, que tem uma produção predominantemente no ovário. Existe o estriol, que tem uma produção predominantemente na placenta durante a gestação. Existe o estetrol, que é produzido pelo fígado fetal intraútero. Então, nós temos esses 4 tipos. Cada um é produzido em momentos diferentes da vida da mulher. O estradiol, que é o que deixa de ser produzido na menopausa, o principal sintoma que a mulher vai notar são os calorões. Então, os fogachos, aquele calor esquisito que é daqui para cima, parecendo que você colocou seu rosto em cima de um fogão. É só no rosto? Eu achei que era no corpo inteiro. O padrão do fogacho é geralmente daqui, ó, cintura para cima. Mais referido da linha das mamas em direção ao rosto. Por quê? Porque é um fenômeno vasomotor. Quando você tem deficiência do estradiol, o cérebro diminui a produção de serotonina e por isso que é tão comum as irritações, as mudanças de humor e os despertares 2, 3 da manhã. Porque a deficiência de estrogênio diminui a produção de serotonina, que vira melatonina. Então a gente já começa a ter, por isso que é um conjunto de sinais e sintomas. A mulher não sente só o calorão. Ela sente o calorão com irritabilidade. Vê um calorão, irritabilidade e uma dificuldade para manter o sono durante a madrugada. E aí vão se somando sinais e sintomas. Mas a deficiência do estradiol também dá ressecamento vaginal. Também começa a determinar
olho seco, e isso que são sinais e sintomas pouco falados e pouco atribuídos. Então, às vezes, a mulher já foi no oftalmologista, ela gasta assim, litros de soro e de colírio e nada melhora. Deficiência de estrogênio. Existem umas glândulas que contribuem para a formação do filme lacrimal que são dependentes do estrogênio. Então, o olho seco pode ser um sinal de deficiência de estradiol. Olha que loucura. Isso eu estou falando assim, ó, tipo, são mais de 76 sintomas associados às deficiências hormonais. Então, incontinência urinária, queda de cabelo, irritabilidade, mudança de humor, labilidade emocional. Vão dando checklist aí em casa, pessoal. Conta mais. Aumento de peso, aumento de gordura, especialmente abdominal, pochete que Tô aumenta. na menopausa. Eu tô na menopausa, doutor? Não. Menopausa é ausência de menstruação por 12 meses. Você já parou de menstruar 12 meses sem usar método contraceptivo. Pera lá. Menopausa é a data em que eu paro de menstruar. É isso. Então vamos imaginar. Hoje é dia 19. 19 de julho de 2024. Vamos imaginar que você menstruou hoje e não menstruou mais até 19 de julho de 2025. Então, quando eu chegar lá, em 19 de julho de 2025, passados 12 meses sem você sangrar nenhum dia, eu vou dizer, Isabela, a sua menstruação acabou, ou seja, a sua menopausa chegou, a data que ela chegou foi dia 19 de julho de 2024. Então, o diagnóstico ele é retrospectivo. Você espera 12 meses e olha para trás e diz, aquela foi a data da sua menopausa. E é uma data, não é um período, não é uma fase, não é um momento da vida. É o dia. Do jeito que você tem sua data de nascimento, você tem a data da sua menopausa. É uma data do calendário. Minha Nossa Senhora. Não vamos brigar. Isso é um fato. Isso é um fato. Sabendo disso, o que nós podemos fazer para viver melhor? Agora, antes desta data fatídica, menopausa, existe o climatério. Perfeito. Que pode começar quanto tempo antes? O climatério é um marco etário. Então, todas as mulheres que têm entre 40 e 65 anos estão no climatério. Mas existe o climatério pré-menopausa. Por exemplo, você está com que idade hoje? 43. Então, aos 43 anos, você está no climatério, que você tem mais de 40, mas sua menopausa chegou, você já parou de menstruar? Não, então você está no climatério pré-menopausa. Minha mãe parou de menstruar aos 50 e ela tem hoje 60. Ela está no climatério pós-menopausa. E isso é diferente, porque os sinais de quem está no climatério pré-menopausa são alguns. Os sinais e sintomas de quem está no climatério pós-menopausa são outros. E as preocupações em relação a como o tratamento médico deve ser feito em cada fase é diferente. Por quê? No seu caso, só dando um simples exemplo, você aos 43 anos, eu, enquanto médico, não vou me preocupar com osteoporose no climatério pré-menopausa. Mas no climatério pós-menopausa, a osteoporose passa a ser uma realidade que deve e merece a minha atenção. Deficiência alteração da libido, desejo sexual hipoativo, é algo que às vezes começa e é muito mais percebido agora no climatério pré-menopausa, e isso tem um impacto maior, porque a vida sexual de uma mulher de 40 é diferente de uma mulher de 60. Na maioria das vezes. E não é que não mereça a mesma importância, mas isso gera um impacto maior aos 40. Então, o cuidado para mitigar o desejo sexual hipoativo, aquela preguiça de começar, extremamente comum, que só vai no tranco. Isso é comum. É bem comum, quase a totalidade das mulheres que procuram meu consultório tem essa queixa, então se você tem isso aí, não se sinta única. Não, isso não é um privilégio, nem um mérito ou demérito seu, isso é uma condição extremamente comum, até porque libido é multifatorial. Opa. Não está ligado só à deficiência hormonal, tem muitos fatores, são mais de 8 ligados. Então, só para entender que como o climatério é um marco etário, a gente precisa ter um olhar diferente, porque quem está aos 40 é uma visão, quem está aos 65 é outra. Então, olha só, eu já anotei aqui. Climatério é quem tem de 40 a 65 anos. Isso. Você querendo ou não, gostando ou não, de 40 a 65 anos, estamos vivendo o climatério. Perfeito. Então, eu estou no climatério. Sim, pré-menopausa. Porque tudo isso que você disse sobre gordura aqui na área da barriga, abdominal, uma dificuldade tremenda de perder peso. Total. Eu fico brincando que a mulher do climatério,
ela faz um treinamento como se fosse para se preparar para a Olimpíada, mas o resultado que ela tem é como se ela tivesse pulado uma gilete deitada. Nada. E aí esse você vai se identificar aí em Eu casa. demorei até pra entender. Né? Tipo, uma gilete deitada, ela é flat. Nada, você não Nada. tem. O resultado é desproporcional ao esforço. Jesus, Maria José, aqui, ó, alô, atenção. Agora eu entendi. Entendeu? No climatério, o resultado é muito desproporcional ao esforço. Sim. Por isso que quando a gente tem 20 e poucos anos, É outra pegada. você fica sem jantar, tá com a barriga negativa. Exatamente. E com 40 anos você treina e... Total. E ainda tem o outro lado. A mulher do climatério, ela cheira um alface e ela engorda como se tivesse acabado de sair de um rodízio de pizza. Não é assim, gente? Você come quase nada, engorda e você se mata na academia e perde bem pouquinho. Cheirou o alface... Engorda como se tivesse saído de um rodízio de pizza. Você entendeu por que a mulherada ama o doutor André? Meu Deus do céu. Tá, então cheira alface e engorda como rodízio. Entendi. Por quê? O que é que começa a acontecer? Trazendo agora para a parte biológica. Isso. O declínio hormonal lentifica o metabolismo. Então, o corpo da gente ele é extremamente inteligente. E nós somos produto de uma evolução. De Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Homo erectus. Então, o que é que isso quer dizer? Celulares. Isso. Na época das cavernas, existia como era que os homens e as mulheres conseguiam se proteger do frio. Como é que eles se abrigavam? Pegavam, caçavam um animal, tiravam a pele e cobriam exatamente a região da barriga e a região das costas. Essa região lateral do abdômen era uma região que ficava descoberta. Então, uma das teorias é que houve uma mudança adaptativa do corpo para estocar mais gordura nessa região. E isso é uma região que é mais difícil de perder. Só para você ter ideia, você geralmente tem uma perda de 10 quilos de gordura corporal para perder 1 quilo de gordura localizada no abdômen. É por isso que a bendita da pochete não larga a gente de jeito nenhum. Você perde peso, mas a pochetezinha continua. Isso é uma das teorias evolutivas. Já sei. Eu vou deixar o doutor André aqui, ele vai contando aqui várias coisas, porque a gente tem que falar sobre os outros hormônios, tem que falar... Dava 4 dias de podcast, gente, uma série, uma minissérie. Eu vou subir uma escada. Vou subir uma escada ali para queimar uma gordura localizada. E tem um detalhe importante. Mas elas não estão localizadas, elas estão generalizadas. É isso. Não, elas estão tão localizadas que elas têm CEP próprio, elas têm caixa postal para receber recebidos. De tão localizadas em tanto canto no corpo. É uma coisa absurda, adorou, né? Pode rir, gente, pode rir. Não precisa cortar nada não, edição. Aqui tá tudo certo. O André, quem tá em casa tá rindo também, porque tá se identificando. É tão localizado que tem CEP. Tem CEP. Não, e agora, caixa postal. Agora, olha que lindo, tá? Porque quem tem informação tem poder. Você passou dos 40 anos, já está no climatério, estou te trazendo essa informação. Aí você está sentindo tudo que o doutor disse e está achando que o mundo está contra você? Não, são seus hormônios que estão oscilando. Sim. Mas até chegar nesse ponto, eu quero dar um passo atrás. Vamos lá. Uma vez, lá atrás, quando eu trabalhava ainda como repórter na Band, nunca me esqueço, de um dia recebi uma pauta em que era para falar sobre o ciclo hormonal da mulher. Eu não me lembro qual foi o médico que eu entrevistei, mas eu fiquei muito impactada ao saber que cada semana do mês nós estamos sob o efeito de um tipo de hormônio. Quando eu descobri isso lá atrás, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu achei o máximo. Porque ali eu descobri que existe uma semana do mês em que se você quiser arrumar gaveta, armário, tá mais introspectiva, se você pegar para arrumar a casa, quando você tá produzindo o hormônio, que é para você sair de casa, se sentir poderosa e tal, você não vai conseguir arrumar a gaveta, porque você tá produzindo o hormônio errado. É verdade isso, doutor? Conta mais. E é interessante, não é nem o hormônio errado, mas é quantidades de hormônios em pulsatilidades diferentes. Existe uma produção basal, então todos os hormônios do corpo, eles têm uma produção basal, porque cada hormônio tem sua função. Quantos hormônios a gente produz? Eu não faço nem ideia, porque a gente deve ter assim, só na hipófise a gente tem ACTH, GH, LH, FSH, ocitocina, aí você começa a ter no hipotálamo GNRH,
Aí você vai ter dopamina, noradrenalina, hormônio de tireoide, o músculo produz hormônio, miocina, enfim, assim, tem tanto hormônio no Depois corpo. vamos fazer uma conta? Vamos fazer. Mas é assim, ó. Aproximado. Muito. Tá, muitos. Não São faço muitos. ideia, mas são muitos São hormônios. muitos hormônios, mas eu quero focar aqui para você que está menstruando ainda ou não, que convive Que é com quem cíclica. menstrua ou não, né? Que é cíclica, os 4 específicos, que é o que faz essa mudança radical no Isso. humor e na disponibilidade dela para a vida. Tem 3 grandes, Tá, para a gente até vamos lá. focar, para até simplificar. Então, você tem os 3 hormônios produzidos pelo ovário. Estradiol, progesterona e testosterona. São 3 hormônios e esses modulam uma série de outros. Tá. Mas vamos entender Vamos esses lá. aqui com as semanas do ciclo menstrual. Muito bem. Então, vamos pegar a semana que eu estou menstruada. Perfeito. Eu estou produzindo o quê? O primeiro dia do ciclo, vamos entender isso assim, ó. O tempo médio de ciclo menstrual é de 21 a 35 dias. Então, essa já é uma informação bem importante, porque às vezes pacientes chegam no consultório e dizem: minha menstruação é toda irregular, eu menstruo 2 vezes no mesmo mês. E se você é uma paciente que tem um ciclo de 21 dias e você menstruou dia 1 e dia 22, para você tá normal, não é irregularidade menstrual. Do mesmo modo, vai ter paciente que tem um ciclo de 35 e aí ela menstruou dia 31 de janeiro, o mês de fevereiro é um mês mais curto, ela só menstruou dia 3 de março. Ela vai dizer: tô com irregularidade, não menstruei no mês de fevereiro, mas se o seu ciclo é de 35 dias, tá tudo certo, não é irregularidade. Maravilha. Tá. Então isso é importante. Muito bem. O tempo médio de um ciclo menstrual entre um e outro é de 28 a 30 dias. Tá. Então vamos dividir em 4 semanas. 4 semanas. Perfeito. Então a gente vai pegar ao dia que a mulher menstrua, que o sangue vermelho vivo desce, é o primeiro dia do ciclo. Então marca no calendário. Dia 1 de julho foi o dia que desceu a menstruação, sangrou. Tá. Então a menstruação ela acontece porque você não engravidou naquele mês. Então você sai, a gente vai chegar no final e vocês vão entender, você sai de uma condição que se preparou para uma gravidez, porque o ciclo menstrual, ele é um ciclo gravídico que não deu certo. Todos os meses o corpo se prepara para gestar. Quando não engravida, começa-se o ciclo para preparar de novo. Então a menstruação é só uma falha daquele mês de ter conseguido. É o corpo dizendo: esse mês não deu, vamos tentar de novo. Pausa. Só para lembrar, nós mulheres somos responsáveis pela reprodução. E todos os meses, né, se você for uma mulher saudável, você vai ter uma produção de hormônios para você atrair, lembrando ainda lá da pré-história, a fêmea precisa atrair o macho para perpetuar a espécie. Eu só quero lembrar você que estamos em 2024, mas o nosso corpício ainda vive como se a gente só vivesse para perpetuar a espécie. Sim. Mesmo nós já com 8 bilhões no mundo, tá? Alô, já temos 8 bilhões, né, no mundo. Mas eu tô fazendo piada porque se a gente não levar a coisa de uma maneira leve, a gente pira. Claro. Todos os meses nós vamos tentar perpetuar a espécie. Se não conseguiu, menstrua. Okay. E aí, quando você menstrua, isso quer dizer que o hormônio estradiol, progesterona e testosterona estão super baixos. Então essa é a fase do ciclo, quando veio a menstruação, o sangramento, todos os hormônios estão baixos. Por isso que a TPM, que a gente vai já falar que é a quarta fase, você tem um comportamento diferente, porque os hormônios estão caindo. Então, quando termina de cair, vai começar a subir. Por isso que quando você menstrua, você Então, tem uma sensação assim, tipo, menstruei. Passou e vamos começar. Tá. Então, a primeira semana, os primeiros 7 dias do ciclo, o hormônio que começa a ser produzido em maior quantidade é o estradiol. Então, o estradiol, ele é um hormônio que começa a aumentar a produção de serotonina. É o hormônio que dá a sensação de prazer, de feminilidade. Mulher se sente linda, é esse? Ele começa a lhe dar aquela sensação de prazer pela vida, de desejo. Ai, tô feliz, tô animada. Por exemplo, para a atividade física é a melhor fase do ciclo para você construir banco de músculo. Atividades de hipertrofia, muito boa nessa fase do ciclo. Atenção, Brasil, aqui, as meninas aqui, ó, desse estúdio,
Menstruou, 7 dias depois começa a produzir estradiol. Já começa no primeiro dia, porque ele cai e já é um roller coaster mesmo, uma montanha-russa. Uau. Caiu, no primeiro dia já começa pouquinho, aí Então, vai se subindo. você quiser começar a academia, é o melhor momento. menstruou, vai. É isso aí. É aí que começa os seus... Você acabou de sair de uma fase terrível, que você estava inchada, retida, irritada, Tá. e aí agora aquilo zerou e começou agora essa fase. E para as meninas que estão assim, querendo perpetuar a espécie? Vamos chegar nessa fase. Então, ainda não é essa Chego- semana. Não, chego já. Ah, entendi. Isso, Então, ó. o estradiol é só para você se preparar. Isso. Academia. E quando ela quer comprar? Vou dizer, o comportamento de compra começa nessa fase e não é momento de comprar no final do ciclo. Essa é uma fase que a racionalidade funciona bem. Agora, primeira Essa semana. primeira Tá bom. semana. Então, por exemplo, se você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, no seu ciclo menstrual, tome entre o primeiro e o 14º dia do ciclo, você já vai entender, porque esse é o Tá. momento de tomada de decisão. Estamos no estradiol. 7 dias de estradiol. Isso. O estradiol ele vai ser produzido do primeiro até o 21º, mas essa fase ele começa Tá. a subir. Tá Então, bom. ó, tô subindo aqui. Estradiol. Subindo. Porque o estradiol, ele espessa o endométrio. A camada de dentro do útero que se prepara para a chegada de um bebê, ela começa a espessar por estímulo do estradiol. Então, vou formar um novo endométrio, nova camada, a caminha para o bebê. Então, ó, o estradiol espessa o endométrio e vai dar uma série de outros efeitos, mas melhora a produção de serotonina no cérebro, melhora a dopamina, prazer pela vida, tudo certo. Capacidade de raciocinar, decisão, desempenho físico, maravilha. Começar um negócio, tudo é aqui. Boa, Tá. parte boa. Ok. Do 7º dia até o 14º, aí o estradiol ele vira Usain Bolt, o queniano que vai dar um sprint. Porque ele começa devagarzinho, ó. Ele vai aqui, ó, vamos subindo, produzindo estradiol. Mas ele precisa ovular para perpetuar a espécie. E a ovulação, ela só acontece se houver pico de estradiol. Então o Usain Bolt precisa entrar em ação. De novo estradiol? Isso, ó, o estradiol ele caiu quando você menstruou, e aí no primeiro dia ele Sim, começa tá a ser subindo. produzido, mas quando chega no 7º dia, o Usain Bolt tá chegando nos últimos 20 metros para ganhar a medalha olímpica. Aí, ó, ele vai com tudo. E aí, neste momento, esse excesso de produção de estradiol começa a te dar exatamente o prazer. E aí é o melhor momento, do 7º dia até o 14º, porque aí também vai começando em paralelo a subir o nível de testosterona. Então a libido começa a dar uma melhorada, o ganho de massa muscular começa a ficar bem, você está desinchada, você está desinibida, é bom para paquerar, é bom para namorar, é bom para tomar decisão, é bom para se relacionar, é bom para ir para balada, é um momento ótimo, sabe? A lua de mel do seu ciclo menstrual, a lua de mel do seu mês é entre o 7º e o 14º dia. Mas não se confunda que tudo isso é pra você perpetuar a espécie. Exatamente. Não se distraia. Exatamente. Por isso que quando fala assim, a mulherada tá ovulando, é porque ela tá É isso. empoderada. Tá na caça. Né? Se a gente fosse olhar, esse seria o momento da caça. Então, do 7º ao 14 ao 14º. Por quê? Porque aí, no período, a ovulação ela acontece, no geral, para quem tem ciclos de 28 dias, entre o 11º e o 14º. Então a natureza é muito esperta. Se você vai ovular e liberar um óvulo, e o objetivo é a perpetuação da espécie, você vai precisar de espermatozoide. Então a libido aumenta nessa fase para a mulher buscar um parceiro para ter relação sexual e conseguir engravidar nessa fase do ciclo. Muito então, bem. a natureza ela é E bem... por isso que dizem, né? Olha, faz a tabelinha, 14º dia. É, do 11º ao 14º. Relou, A tabelinha foi. É aquilo, 3 dias antes, 3 dias depois. Por quê? Vocês já viram a tabelinha? A No tabelinha Ibope, funciona né? assim, ó. 3, Mais ou 2% menos isso, pra a cima e pra mais. baixo, tá? Por que é que esse número 3%? Isso não é aleatório, 3 dias a mais ou menos. É porque 3 dias é o tempo que o espermatozoide, produto de uma ejaculação, consegue permanecer no trato genital feminino e engravidar um óvulo. Então veja só, olha que informação importante. Para tudo, papel e caneta na mão. Na hora que você ovula, o seu óvulo ele tem 24 horas para encontrar um espermatozoide e fazer a formação de um zigoto, de uma célula que tem DNA do homem e da mulher. Perfeito. Se não encontrou nessas 24 horas, esse ciclo já vai virar uma menstruação. Não deu certo. Mas se encontrar. Sendo que, vamos imaginar que você ovulou numa quarta-feira.
uma relação sexual da segunda consegue engravidar um óvulo ovulado na quarta. Por quê? O espermatozoide dura 72 horas. Por isso, 3 dias antes e 3 dias depois é uma relação. Um espermatozoide consegue passar 72 horas procurando um óvulo ali no trato genital feminino. Então, por isso que a tabelinha é assim, ó, se você menstrua mais ou menos ali a cada 28 dias, mais ou menos vocês tem mulher que sente a ovulação, sente a dor do meio, que é a síndrome de Mittelschmerz, que é dor do meio em alemão. Né? O sangramento, quando a mulher ovula, esse sanguezinho da ovulação cai na pelve e às vezes uma dorzinha aqui desse lado, no outro uma dorzinha desse lado. A dor da ovulação ela é percebida por 20 a 30% das mulheres. Não é nem cólica, nem chegamos ainda na cólica. Não chegamos na cólica ainda não. É ainda aquela coisinha ali e às vezes tem um sangramentozinho ali no meio do ciclo. Então essa fase ali do 7º ao 14º dia é o momento em que tomada de decisão é importante, porque níveis de testosterona estão mais altos. Para a mulher, é o momento que você está mais fierce, você está mais empoderada. Então, assim, se você tiver que tomar uma decisão financeira, uma decisão profissional, ali, ó, 11º ao 14º dia. Este é o momento. Não espera para tomar a decisão quando você está melosa lá na TPM, não. Já vamos chegar lá. Calma, estamos no 14º dia. Estradiol alto lá em cima, testosterona lá em cima, por enquanto nada de progesterona. Isso. Tá? 0 progesterona por aí. Aí o seu vem a ovulação. Tá lá, na expectativa, balada. Mas não encontrou. Não encontrou nesse mês. Não encontrou. Depois que ovula, que o folículozinho sai, essa estrutura folicular do ovário começa a produzir progesterona. Forma uma coisinha, um outro órgão, que às vezes você faz um ultrassom e tá lá, que chama corpo lúteo. Qualquer mulher já deve ter feito um ultrassom e viu lá, presença de corpo lúteo. Corpo lúteo é uma estrutura que é produzida depois da ovulação, que continua produzindo estradiol e passa a produzir pela primeira vez no ciclo progesterona. Que é o hormônio progestacional. Progesterona vem do latim progestare, a favor da gestação. Então, ó, eu disse a vocês que o estradiol espessa o endométrio, ele pega a camada de dentro do útero e deixa gordinha. Saudável. Para que, com o espermatozoide e o óvulo encontrado, ele possa vir para essa caminha aqui. Quem dá a nutrição dessa região, eu fico brincando que assim, ó, se aqui espessou, como seria, colocou o colchão, quem coloca o edredom felpudo, os lençóis de 1000 fios egípcios, é a progesterona para a chegada do bebê, porque o hormônio progestare. Captei. Não aconteceu aquilo ali, não aconteceu a anidação, a progesterona, ela começa a ter um pico do 14º até 21º dia, e aí começa a retenção de líquido, começa a mulher a ficar mais inchada, começa a mudar comportamento de compra. A mulher acha que tem mais dinheiro do que tem. Ou seja, não compre... Essa fase... E não é nem vá ao shopping, né? Porque agora com o dedinho aqui ó, no telefone, que perigo. O problema é aí, ó, iFood, Farfetch, Shine, Amazon, Mercado Livre, todos. E essa ainda não é a pior fase, tá, para comprar. Aí começa a ter uma percepção que sua conta bancária é maior do que realmente é. Começa, mas piora mais à frente. Pegou cartão do marido, pegou seu próprio cartão, recebeu seu salário. Não é isso que eu digo, ó, todas, ó, se é cartão do marido, se é seu cartão do marido dá conta conjunta. O seu cartão do marido, o seu cartão, recebeu o salário nessa fase, cuidado, respira fundo, assiste um podcast, interioriza, anota essas informações e dorme na decisão. Dorme na decisão. Dorme primeiro, adoro. Dorme primeiro. Dorme na decisão, não vai na impulsão, né? Não seja impulsivo nesse momento. Nessa fase, 14º a 21º dia, estradiol continua subindo, progesterona continua subindo, começa inchaço, começa a retenção de líquido. Então, atividade física nesse momento não é mais treino de força, treino aeróbico, caminhada funciona bem, pilates funciona bem, meditação funciona incrível nessa fase, porque você começa a ter uma alteração da bioquímica cerebral, porque os hormônios estão subindo, mas já estão enxergando que vai ter uma queda já, porque o corpo sinalizou que não engravidou naquele mês. E aí, nós chegamos na última fase, que é a fase da TPM,
todos os problemas misturados. Tocou, pegou, morreu. Aí tem todos os acrônimos de TPM aí, né? Tocou, pegou, morreu, agora que eu entendi. Tocou, pegou, morreu. TPM. Tem todos os acrônimos aí para TPM nessa fase. E aí, é verdade que aí nesse momento, esse ovário que fez de tudo para perpetuar a espécie, não perpetuou. E aí que vem a melancolia, a tristeza. Por quê? Porque como não engravidou naquele mês, o corpo recebe uma sinalização aqui na hipófise. Assim, ó, esse mês não deu certo. Então vamos cair todos os hormônios, pegar esse endométrio, né, que foi espessado, pegar a progesterona, pegar a caminha que estava toda montada e jogar tudo fora para começar de novo em uma nova tentativa no ciclo seguinte. Qual é o grande problema? Na hora que você está ali do 21º ao 28º dia, que você cai o estradiol que ali para o útero tem essa função de preparar, no cérebro tem a função de produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Quando tem queda da produção de serotonina, começa irritabilidade. Por isso que a TPM é marcada por mudança de humor. Começa a ter um sono ruim, perturbado durante a noite. Você começa a sentir uma tristeza, porque diminui a produção do hormônio do bem-estar. Começa a ter uma compulsãozinha por chocolate. A vontade de comer chocolate entra aí. Por quê? O chocolate é rico em triptofano, que é a farinha para produzir o bolo, que é a serotonina. Então o corpo ele pede pelo que falta. E não tem triptofano em outro lugar não, sem ser no chocolate? Tem no cacau, tem na banana, você tem algumas folhas escuras. Mas quem é que vai querer no momento de comfort food? Amada, em vez de comer aqui um chocolate, tome aqui uma folha de alface e um pedaço de banana. Ninguém vai querer, né? Isso não dá aquele confortozinho. Por quê? Quando você come chocolate também dá um surtozinho de dopamina. Assim, temporariamente você tem um prazerzinho momentâneo. Chamamos de uma geração dopaminérgica, né? Todo mundo quer surtos de dopamina, de prazeres rápidos. Imediatos, frequentes. Tâmara serve? Ajuda também. Ajuda. E tem uma coisa engraçada, porque tâmara, como ela tem a frutose... Como tem frutose, tem a sensação do prazer pelo açúcar que estimula a dopamina. Mas nessa fase específica do ciclo, a queda do estradiol dá essas mudanças de humor, mas a queda da progesterona, ela determina no cérebro a redução de um esteroide, ou seja, de um hormônio cerebral, de um neuroesteroide chamado alopregnenolona. A alopregnenolona seria o filtro. Então, que te dá aquela capacidade de não dar o desaforo que a pessoa merece quando aquela pessoa te dá um comentário desagradável. Então, esse filtro é dado pela alopregnenolona. Você nota que você fica sem filtro e sem freio na TPM? Deficiência de progesterona diminui a alopregnenolona. Existe. Anota aí pra mim. Deixa eu te dar um papelzinho pra você já anotar já aqui na receita. Preciso dizer como é que chama? Alopregnenolona. Alopregnenolona. Nome esquisito, mas de um hormônio super bacana. Eu vou falar, aquele hormônio esquisito lá que você falou, aquele doutor. Ali. Bom. Então, essa fase, só para você entender, é a pior fase para comportamento de consumo. Compulsões de comida, compulsões de jogos. Então, nessa era dos joguinhos digitais, mulher que tem tendência vai para joguinhos digitais. Começa o negócio. E compulsão de compra. Não é uma fase boa, porque é uma fase que você está se sentindo ruim, você está se sentindo melancólica. Numa negociação, você não tem testosterona para você ter aquele ímpeto de decisão. Então, assim, não é uma fase do ciclo boa para a tomada de decisão. E digo para tudo, se no casamento tá pensando em se separar, no relacionamento se acabar, não é a fase. Espera passar esses 7 dias, relaxa, assiste, interioriza esse sentimento, espera 7 dias, depois você define. Agora, segura. Você que está assistindo esse nosso programa feito com muito amor, isso aqui não é uma consulta para mim, não. Isso aqui é uma aula para que todos nós possamos entender que tudo isso que o doutor está falando é um fato. Sim. Não é para fazer piada, não é para brigar contra, não, é sabendo disso o que você vai fazer. Isso. Eu amo, sabe, essa frase, sabendo do que você sabe, o que você vai fazer. É isso. Então, tá. Então, fechamos o mês. Não se esqueça que você precisa perpetuar a espécie. Todos os seus hormônios, desejo e tá tudo todos os certo. seus hormônios, mas assim, mesmo se não for do seu desejo, né, não vai dar nem tempo da gente falar, porque quando você interrompe, por exemplo, a menstruação totalmente. E aí qual é o grande problema? Quando você utiliza hormônios externos, eles silenciam a sua produção natural. Pronto.
Então, o anticoncepcional é um silenciador da produção do seu próprio hormônio. Pronto. E a gente volta lá para aquela frase inicial. Fiz um Reels esses dias comentando. Qual é o grande problema hoje? É que os médicos que prescreveram pílula anticoncepcional para aquela adolescente que nem indicação tinha, são os mesmos que estão dizendo não para essas mesmas adolescentes que agora estão com 50 anos na menopausa, precisando de reposição hormonal. E aí, na fase que é necessário repor hormônio, ele diz, não, que é o hormônio dá câncer. Você passou 25, 30 anos prescrevendo e indicando para um adolescente. Aí agora que ela realmente precisa, porque o hormônio não existe, você vai dizer que agora dá câncer? Enfim, isso foi só um desabafo meu mesmo, de médico para médico. Não, mas é isso. Eu já saquei isso no início da sua conversa. Não dá. Olha só, isso não é uma consulta, mas eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Total. Eu tenho 43 anos, eu fiz uma opção, alguns meses, eu não tomei mais anticoncepcional, tinha feito uma utilização de gestrinona, e aí eu pensei assim, não vou mais tomar anticoncepcional para entender como é que meu corpo funciona. Perfeito. Porque desde muito jovem eu tomava anticoncepcional. Então o que eu senti aos 43 anos, depois já de um ano não tomando nenhum tipo de hormônio? Eu tô engordando justamente nessa fase. Aqui, ó, essas gordurinhas aqui do sutiã. Abaixo e acima do sutiã. Pois é. É outro local Pois de estoque. Tá. Então, se você está sentindo um acúmulo maior aqui, o sutiã, né? Parece que o sutiã fica apertado. Não, é a gordurinha que tá acumulando mais. Está pulando para fora. Entendi. Sabendo disso, o que eu faço? Então, uma série de estratégias. Primeiro, avaliação das dosagens hormonais. Não é porque você tem 43 que você precisa ou não precisa de hormônio. A gente precisa avaliar. Porque tem mulheres que começam a ter um declínio mais acentuado após os 40, mas isso pode ser mais rápido ou pode estar gerando um impacto no seu metabolismo maior do que uma pessoa que é mais velha do que você. Então, a primeira coisa é procure um profissional e faça o seu check-up. Avalie os seus níveis hormonais. Se estiver em falta, está chegando na reserva, vá lá, querida, bota gasolina. E aí você não precisa estourar o tanque, não. Você pode estar só um pouquinho, porque o corpo vai tomando a produção. Nessa fase final, essa fase que a gente chama de transição menopausal, que são os anos que antecedem a falência completa dos hormônios, é a fase mais desafiadora. Por quê? Até saiu um trabalho no começo desse ano do Reino Unido, que é mostrando que o climatério, a transição para a menopausa, é a adolescência da mulher que paga boleto. Por quê? A adolescente tem irregularidades menstruais por imaturidade do eixo dos hormônios. Então, existe uma orquestra que é comandada do hipotálamo para a hipófise, para o ovário e para o útero. Essa orquestra, ela precisa de uns 3 anos para os hormônios, para que os instrumentos estejam completamente afinados. E isso acontece nessa fase inicial. Demora 3 anos para ter a primeira regularidade menstrual. Quando a mulher está aqui batendo a porta da menopausa, a irregularidade começa também. Por isso que, às vezes, a mulher de transição para a menopausa, ela é no mesmo dia 3 mulheres. O hormônio começa bem, ela acorda incrível, no meio do dia ela está triste, no final do dia ela quer matar. Porque durante o mesmo dia ela tem uma oscilação absurda. Que período da vida acontece isso? Qual a Geralmente idade? dos 47, 45, pode ser que depende da chegue idade antes? média. Porque como a idade média de menopausa é 47 a 51, geralmente é ali 2 a 3 anos antecedendo a idade da sua menopausa, os hormônios estão em transição para queda. Doutor, deixa eu ver quanto tempo que nós já temos de gravação, senhoras e senhores. Ai, não pensa nisso não, pensa já nisso temos 44 minutos e eu ainda preciso falar com você sobre 2 assuntos. Vamos lá. Quem foi que... Você falou, né, da testosterona e a gente não vai dar tempo de falar muito sobre ela, mas assim, eu quero só entender o seguinte. Os homens produzem bastante testosterona e as mulheres produzem menos testosterona. Isso, 25 a 30 vezes mais os homens em relação às mulheres. Aí eu falo assim, papai do céu, como é que vai ser? Porque assim, aí você tem que lidar com os homens que produzem testosterona, Isso. né? Estão prontos todos os dias. Aham. E como é que a gente equaliza isso? É difícil. Tem que repor. Sim, quando é necessário. Hoje em dia, desde 2019, saiu o Consenso Global para a Reposição de Testosterona em Mulheres. Esse consenso ele
ele foi simplório ao dizer que a reposição de testosterona ele só é indicada para as mulheres com desejo sexual hipoativo, a preguiça de começar a relação sexual, que estão no climatério e na menopausa. Então, resumindo, eles limitaram nesse consenso a dizer que testosterona só é boa para desejo sexual. E não é, porque a testosterona, por exemplo, é um grande protetor cardiovascular, é bom para memória, é bom para ganho de massa muscular. Eu já acho que essa é uma decisão machista. E quem encabeçou foi uma mulher, tá? Susan Davis. Susan Davis? Aham, quem encabeça... A Susan Davis? A Susan Davis? Susan Davis da medicina. Não sei se é uma outra Susan Davis. Bom, depois eu vejo se é a mesma. Mas porque, de novo, por que eu estou dizendo que é uma decisão machista? Porque está atribuindo a testosterona à questão sexual. E a gente precisa da testosterona para viver bem. Total, independente de você vou querer... transar ou não. Total, com certeza. Eita. Então. Bom. Mas isso que você trouxe é uma realidade muito grande e por isso, por exemplo, eu sou ginecologista, eu sou pós-graduado em nutrologia, então eu atendo alguns homens. E eu atendo os casais. Então eu tenho muitos casais que eu atendo, até porque tem histórias engraçadíssimas que infelizmente não vai dar tempo da gente contar, mas só uma bem rápida. Tem uma paciente minha, uma juíza, que a gente começou a fazer a reposição hormonal dela e ela foi ficando super bem. O marido não tinha vindo nenhuma consulta até então e ele, depois de um segundo retorno, ele veio na consulta e ele disse: "Ô, doutor, a gente estava tão bem, era 2 fusquinha, os 2 devagar, ela com preguiça, eu também, ela com dor de cabeça, eu fingia também, estava tudo bem. Aí o senhor agora colocou um motor de Ferrari nessa moça e me deixou o fusquinha. Então eu vim aqui para virar, pelo menos ali, um Corolla." E aí é muito interessante, porque nunca deve-se começar o tratamento de reposição hormonal pelos homens. Porque a resposta no homem é assim, ó. Começa sempre pelas... Você desequilibra esse relacionamento, então começa pela mulher, porque a mulher demora a ter resposta, até porque a gente precisa começar com doses menores, mais fisiológicas, dose baixinha, para não ter efeito colateral, independente de qual hormônio, mas o homem funciona em outra velocidade. E a libido masculina é um interruptor, que no geral está sempre para cima. A libido feminina é um painel de um Boeing 737 ou de um A380 da Emirates. Meu amigo, é botão, é iluminação, é velocidade, é marcha, é cadeira, é muita informação, é aroma, é muita coisa. Ok. Então, esse é um detalhe importante. É um detalhe. Um detalhe. Pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Ô, André, vamos lá. Isso é uma aula, né, gente? Vocês já viram que vai ter o Interioriza com o Dr. André, parte 2, parte 3, parte 4, uma minissérie, uma websérie. Antes da gente encerrar, quero que você traga um conceito que você tem difundido bastante, que é o estado de conservação é mais importante do que o ano de fabricação. Alô? Eu vou repetir. O estado de conservação é mais importante do que o ano de fabricação. Pode discorrer sobre o assunto, por favor? Com certeza. Veja só. Eu olho para você. Quando eu olho, eu não consigo enxergar uma mulher de 43 anos. Eu vejo uma mulher jovem, austera, que está aí com baita produtividade. Quando a gente se conheceu, eu achei 30 e pouco, 37, 38 anos. Tá bom. E não estou querendo lhe agradar, não. É porque é isso mesmo, tá? Zero galanteio aqui, tá? Total, zero galanteio. Só aqui, ó. Perfeito. E a gente tem visto isso cada vez mais. Você pega mulheres incríveis que estão produzindo, estão na mídia, na televisão, nos negócios, ou dentro de sala de aula, um professor, você olha, quantos anos será que tem essa mulher? Por exemplo, eu olho pra minha mãe, que tem 60, minha mãe parece ter, sei lá, 48. Sim. Mulherão incrível. Então, cada vez mais as mulheres têm se cuidado. A alimentação e o estilo de vida saudável tem sido uma realidade. Isso é fundamental. As mulheres têm se preparado para o envelhecimento, porque a expectativa de vida aumentou muito. Pra você ter ideia, tem uma anedota, vocês podem colocar aí na internet, no Google, vocês vão ver que tem um jornal da Folha do Comércio, em 1960, que diz assim, ó: o ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos e a atropelou. Porque em 1960 a expectativa de vida era 50 e poucos anos. Só para vocês terem ideia, no Brasil, no começo do século XX, a expectativa de vida da mulher no Brasil era menos de 40 anos. Então não existia nem a chance dela chegar na menopausa. Por isso que a produção de ciência
antimenopausa é algo de 1940 para frente, porque foi quando as mulheres começaram a passar a ter vida, a estar viva na fase que os hormônios passam a cair. E doutor, só uma questão, envelhecimento não é um acidente. Envelhecimento é um privilégio. Sabendo que nós estamos vivendo mais, esses anos são na velhice, e sabendo que os hormônios começam a decair a partir de que idade? 35, dos depende do hormônio. 35. Até antes. Garota. É daí que vem também aquela história do ficou pra tia, né? A pessoa tá com 30 anos, não casou, ficou pra tia. Balzac, inclusive, a gente tem né, uma forte influência na literatura. Sim. Que a mulher chegou nos 30 anos, balzaquiana. Isso acontece porque assim, ó, a capacidade reprodutiva da mulher começa a decair após os 28. Então assim, ó, existe até alguns conceitos que dizem que a mulher que engravida após os 28 anos parece machista, tá? Mas é um conceito médico. É uma gestante idosa. Aí você diz, André, 28 anos? Por quê? Porque os ovários da mulher começam a envelhecer antes dela nascer. E aí essa informação é triste, né? Porque você, mulher que está aqui nos assistindo, começou a envelhecer antes de nascer. Por quê, Isabela? Olha que loucura. Se a gente fizer um resgate direto do túnel do tempo, voltando. Quando sua avó, olha que loucura. Quando respira. Respira, vamos fazer toma uma meditação. Um gole d'água. Vamos todos nós. Toma um gole d'água. Interioriza essa informação. Comece aí a visualizar. Minha avó. Como é o nome da sua avó, Isa? Ivone. Ivone. E como é o nome da sua mãe? Luzia. Pronto. Quando Dona Ivone estava grávida de Luzia, sua mãe já tinha ovários. Perfeito. O ovário da sua mãe já foi produzido na 6ª semana de gravidez de Dona Ivone, grávida de Luzia. O óvulo que deu origem a Isabela já estava dentro do ovário de Luzia, na barriga de Ivone. Captei. Captou? Captei. Então, as escolhas de Ivone determinaram a qualidade dos folículos do ovário de Luzia que deram origem a Isabela. E olha que loucura, isso é o efeito transgeracional. Isso aí tem trabalhos belíssimos do Reino Unido, o pessoal do Fetal Medicine Foundation, de Kypros Nicolaides em Londres, maravilhoso, mostrando o efeito transgeracional. Então, o que é que a gente tem? Por que é a nossa geração, as mulheres que hoje estão entre 30 e 40 anos, elas naturalmente vão ser mais saudáveis do que os nossos filhos? Porque as nossas avós, elas se alimentavam de alimentos que às vezes produziam no terreno de casa. Total, não existiam agrotóxicos como tem hoje, não existia junk food, comidas rápidas. Então, era um padrão de alimentação diferente. Um estilo de vida diferente. Um estilo de vida diferente. Claro, isso aí são hipóteses. Agora imagina que você... Nossas filhas de hoje, eu fico imaginando como serão os meus netos, porque as filhas de hoje vão na escola, já tem coxinha, já tem industrializado, embutido, enlatado. Volta aqui. É uma loucura. Aqui, tá. Então, óvulos. Você começa a envelhecer antes de você nascer. Você começa a envelhecer antes de nascer. E por Complemente, por favor. E por isso, a sua idade cronológica depois que você nasce, ela é diferente da sua idade biológica, porque biologicamente você já começou a envelhecer antes. Você recebe uma herança genética das escolhas que você não fez, mas que vão determinar como os seus genes se expressam, como os seus genes se comportam. Gente, é uma loucura. Vó. E por isso a gente tem que agradecer, e por isso, mais importante, como você disse, informação é a principal ferramenta que nós temos hoje. Então, vocês que estão pensando em engravidar, lembre-se que vocês estão impactando a geração seguinte de vocês e suas filhas, mas também as netas de vocês. E por isso, quando a gente fala de estado de conservação e ano de fabricação, são coisas diferentes. Porque você foi fabricada no dia que você nasceu, em teoria. A idade cronológica começa a valer a partir dali. Mas se você tiver um estilo de vida mais saudável, a sua idade biológica, ou seja, o seu estado de conservação, ele é percebido de forma diferente. Apesar de você olhar o seu RG e a data não mudar, não tem como retroceder,
mas você se enxerga de forma diferente. Ah. E você pega 2 mulheres de 43 anos, Sim. uma sedentária que fuma, que é obesa, que nunca fez nada, ela parece que tem uma idade maior do que o que ela tem, porque o estado de conservação, a idade biológica é diferente da cronologia. Menino, você sabe que tem um rapaz lá do Influência, né? Eu e o Dr. André nos conhecemos no grupo do Influência Pro, né? Do nosso querido Jota. E aí tem o Influência Business e tem o doutor, já vou pegar aqui o nome dele, que ele fala sobre o envelhecimento precoce da boca. O quanto você pegar um sorriso de uma pessoa que não está tendo um estilo de vida saudável, aparenta muito mais idade do que já tem. Com certeza. E outro dia eu fui fazer um check-up e o médico, eu não lembro quem foi que disse, falou assim, olha, você tá em um determinado momento lá, tá? Recorta. Você não tem 43. A sua cardio, sua função está com menos idade do que 43. A sua idade biológica, o funcionamento do seu corpo, ele pode ser menor do que a idade cronológica. Aí o seu Cronos e Kairos, esse livro, inclusive, que para quem não leu, foi um livro que mudou minha vida, dá um tempo. É um livro que deve ser livro de cabeceira de todas as pessoas. Eu já li 2 vezes, quer dizer, um eu estudei e a outra, um eu li e a outra eu estudei. Então assim, ó. Coisa mais linda. Maravilhoso. Doutor Paulo Vinícius. Gente, o que vocês têm tudo Vinícius? Pablo, né? Tem o Pablo Vinícius, que é o tem o Pablo Vinícius, que é o psiquiatra maravilhoso, nosso amigo. Incrível, beijo. O Interioriza. E o doutor Paulo Vinícius, que é o dentista, que faz parte do Influência, que faz parte do Influência Business. Nós estivemos juntos no último encontro. E ele que fala bastante sobre o envelhecimento precoce da boca. Olha. Incrível. E você, André Vinícius, o que você, Vinícius, fez aí para aquelas bandas lá de Minas? Você vê? Paraíba. Lá de cima. Voltei, fiz o êxodo das avessas. Quem é esse Vinícius? Vim morar pra cá. O meu Vinícius vem de Vinícius Moraes, que minha mãe amava. Então o meu André vem da Bíblia e Vinícius foi em homenagem a Vinícius Moraes, que minha mãe lia todos os livros e eu sou apaixonado pela história e pela obra e a arte de Vinícius Moraes. Sem dúvida. Então, já que você falou da sua mãe, você falou da sua origem, doutor, por que você escolheu a ginecologia? Meu pai é ginecologista. E ele sempre foi uma pessoa que era muito bem vista. Né? A gente mora numa cidade pequena, em Campina Grande, Paraíba, então meu pai fez mais de 50 mil partos. Então a cidade foi povoada ali pelas mãos dele também. E era muito engraçado, porque eu sempre via as pessoas... A gente ia no shopping, parava. A mulher, esse aqui é seu neto, esse aqui é seu filho, porque ele ajudou a fazer o parto do filho, do neto. E a forma como as pessoas admiravam meu pai me fez querer assim, eu queria isso pra mim, que alguém me admirasse enquanto profissional, enquanto médico. Demais. Então acho que isso teve um impacto na minha decisão. E outra, a ginecologia é uma área que dá muita versatilidade, porque logo são 2 especialidades em uma só. A gente faz residência médica em ginecologia e obstetrícia. Então, enquanto ginecologista, eu poderia ser só cirurgião, eu poderia só clinicar, eu poderia só fazer exame e eu poderia ainda ir para obstetrícia. Então, como sendo uma mente inquieta, como deu para notar nesse episódio, uma pessoa tranquila como eu, então eu pensei, se eu encher o saco de uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer. Aí, se eu cansar no meio, eu posso sem precisar mudar de profissão. Você também faz parto? Eu fiz até 2016. O último parto que eu fiz foi em 2016. Depois disso, eu parei de ser obstetra, eu sou no papel, mas eu não exerço mais, eu sou ginecologista. Então eu só lido com a parte de ginecologia e hoje eu sou super nichado em ginecologia endócrina. Eu faço a parte de equilíbrio hormonal, especialmente das mulheres 40 mais. É onde está a minha paixão hoje em dia, é o que me motiva. Eu vou encerrar essa gravação agora, que eu preciso fazer uma consulta urgente. Doutor, eu tenho uma outra pergunta, nada a ver, tá, com o assunto, mas é uma dúvida que todo mundo tem. É verdade que as esposas de ginecologista têm ciúme das pacientes? Minha esposa é a pessoa mais tranquila do mundo. Você conheceu, né? Sua Ana Alexa, beijo, meu amor. A pessoa mais tranquila do mundo. Até porque é tão louco, assim. É muito engraçado. Porque não tem essa pecha, tipo, mas você vai num ginecologista homem? Isso, e é engraçado porque existem os 2 lados. Eu tenho várias pacientes que dizem, Deus me livre na ginecologista mulher, porque... ela é mais agressiva, ela não me entende, ela diz que tá tudo normal. Eu tenho já escutei vários depoimentos. E eu tenho várias que têm o pudor de ir no ginecologista homem pela conotação sexual, de achar que o homem vai ter um olhar sexual em relação a, por exemplo, quando você vai examinar uma paciente. Então, assim, isso pra mim é tão separado, é muito louco, porque desde sempre, como meu pai é um cara extremamente correto, super honesto, e sempre foi passado com tanta naturalidade, e minha mãe é médica, então a família de médicos, a gente enxerga os órgãos do corpo como algo a ser avaliado, examinado e tratado. Acabou. Então, assim,
para minha cabeça, ela funciona bem dicotômica em relação a isso. Alô, homens deste Brasil, se você tem ciúme que a sua parceira vai no médico, Imagina. você precisa então rever, né? Que a maldade está... Com certeza. Ok, então eu já tenho todas as perguntas respondidas. Falamos sobre as 4 semanas. O que as mulheres, quando te procuram, querem, doutor? O que hoje as mulheres querem? Hoje em dia, 90% das mulheres que chegam no meu consultório chegam assim, doutor, me ajuda a emagrecer. Mas isso é o que elas dizem que querem. No fundo, quando a gente começa, porque assim, a relação médico-paciente, especialmente do ginecologista, o ginecologista é meio terapeuta, é meio psiquiatra, é meio psicólogo, é meio... É o médico da mulher. É o médico que cuida da mulher em todas as fases. Então, a gente cria um vínculo de amizade muito grande, a gente escuta histórias sobre a vida pessoal, sobre os relacionamentos. Então, o que é que eu vejo? Quando a mulher ela vem dizendo que quer emagrecer, o que ela quer é qualidade de vida. E qualidade de vida é satisfação física, é satisfação emocional, é autoestima, é o prazer pela vida, é libido boa. Então é um conjunto de situações que fazem com que ela se olhe no espelho, veja como ela gosta de estar, os hormônios dela estejam em sincronia e todos os instrumentos estejam afinados. Não posso encerrar antes de falar contigo o seguinte. Menopausa é apenas o fim da idade reprodutiva. Essa minha frase é maravilhosa. Repete ela, doutora, aqui, olhando bem aqui. Eu sempre digo isso para que você, mulher... Até meu livro caiu. Pera lá, pega lá. Aí, não, volta. Vamos dar um tempo e colocar o livro na posição dele. Tá tudo certo, faz parte de um programa. Tá tudo ok. Esse livro, vamos dar um tempo aqui. Viu? Pronto. Para a posição dele. Que eu sempre digo às mulheres, essa é uma frase que eu vou ainda fazer camisa e vou sair estampando e dando aqui na Avenida Paulista. Menopausa é apenas o fim da vida reprodutiva, mas jamais será o fim da vida produtiva de uma mulher. Pelo contrário. E vou colocar vários pontos de adendos. É o final da vida reprodutiva espontânea, porque a fertilização humana, a reprodução assistida, você pode engravidar a qualquer idade. Hoje em dia a gente tem útero de substituição, você tem útero de aluguel, você tem ovo doação, então uma série de estratégias que a mulher que já está na menopausa pode utilizar se ela quiser ser mãe. E a produtividade nunca esteve tão em alta nas mulheres 40, 50 mais. As mulheres estão com uma maturidade grande, com a cabeça boa, na grande maioria das vezes, ou estão muito bem profissionalmente, ou estão no momento de quero fazer uma transição de carreira, ótimo, com outra maturidade, com uma bagagem diferente, né, que já recomeça com a vantagem de saber o que não quer, que já é um grande diferencial. Então, assim, são muitas situações que fazem com que essa fase possa ser vivenciada como o momento mais produtivo da sua vida. E a medicina está aí para isso, para ajudar e a compartilhar. Então, a gente precisa quebrar esse tabu de que a mulher 40 mais, 50 mais, ela tá velha, ela não presta, aquela história, as queixas do etarismo e os tabus ridículos que, infelizmente, a gente fala isso, mas infelizmente, a maioria das pacientes chega no meu consultório dizendo, doutor, eu fui para 6, 7 meses, sabe que isso é normal, isso é da idade, que eu tenho que me acostumar. Não. Você não pode, não deve e não irá se acostumar com os sinais e sintomas da menopausa, porque mesmo que você não possa fazer reposição hormonal, existem estratégias não hormonais para te dar qualidade de vida, e se você não tiver contraindicação, a reposição hormonal vai transformar a sua vida em uma situação muito incrível, que você pode vivenciar muito bem e permanecer cada vez mais produtiva em qualquer idade. Para contemplar toda a audiência do Interioriza, para aquelas jovens que, assim como eu, lá atrás, não sabia se queria ter filhos, né? Eu demorei muito para encontrar o Thiago. Eu tinha muito mais certeza de não ter filhos do que ter. Então, foi uma combinação. Depois de experimentar o amor próprio, eu consigo gerar o amor. Tendo a Angelina, conheci o Thiago. Eu só engravidei aos 39. Mas, se você me diz que o corpo já vai mudando aos 28. E aos 28 anos, se você perguntar hoje para a maior parte das meninas, elas vão dizer, claro que agora não. Nem ideia. O congelamento de óvulos é uma saída? Sim. Eu acho, assim, eu sempre acho que falar sobre isso é necessário. Existem duas coisas importantes, foi perfeito você ter trazido isso. Existe um exame que chama hormônio antimileriano. Esse é um exame de sangue
Infelizmente não é coberto pelos laboratórios, aqui, ó. mas isso aqui é fantástico. Esse exame, ele é um marcador da reserva ovariana. Então, ele é um sinal indireto da sua chance de engravidar espontaneamente. Ele diz assim, ó, é como se fosse o ponteiro da gasolina. Ele diz se seu ponteiro está cheio, ou seja, você está cheio de folículos e pode ter muito tempo de engravidar, se você está no meio ou se você já está na reserva. Então, isso é importante porque te dá uma clareza sobre vou congelar, não vou congelar, preciso já congelar agora ou não. Os óvulos, eles diminuem de quantidade e de qualidade. Então, olha só, a mulher de 40 anos, ela pode engravidar? Claro que sim. Mas a qualidade desses óvulos caiu 25%. Então, 25% dos óvulos de uma mulher de 40 anos, dos que ela tem ali aos 40 anos, eles têm uma baixa qualidade. Então, a chance maior de você ter síndrome de Down, de você ter as alterações ligadas ao envelhecimento daquele óvulo. Mas 75% são normais. Então, o que é interessante? A dosagem do antimileriano desse exame, então peça, se você está pensando em postergar a sua maternidade, porque você tem 20 e poucos anos, ou você tem 30 e começou agora uma nova carreira, quer fazer mestrado, doutorado, não sabe, não achou o parceiro. Exato. Porque que pressão, né? Ter que engravidar. Como assim? Vou pegar a primeira pessoa que aparecer e vou ter um filho só porque eu tenho que... Tô na idade, o relógio está batendo? Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Então, assim, Que a aula. criopreservação é uma realidade e hoje os custos baixaram muito. Então, é uma coisa que ficou mais acessível. Se fosse há 5 anos interiorizo, eu dizer, então, isso só dá para 0%, 0,5% da população. Hoje em dia, isso está um pouco mais acessível. A manutenção no nitrogênio líquido é algo que é mais barato. E um detalhe importante, só para a gente finalizar isso aqui. Se você congelar óvulos, os óvulos são células. Se você não quiser, você pode descartar. Se você congelar embriões, você não pode, porque embrião é vida. Então, isso é uma decisão muito importante, porque vamos imaginar que você está aqui com um namorado, aos 28 anos de idade. E aí você diz assim, não queremos engravidar agora, mas vamos congelar embrião. Pega o seu óvulo, o espermatozoide do seu namorado, fertiliza e tem um embrião, ali já é vida, e congela. E aí você diz, passou um tempo, pegou uma TPM sua irritada, você diz, não quero mais esse, vou para outro namorado. Aquele embrião ali não pode ser descartado, porque ali já é vida. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso para vocês conversarem com os médicos de vocês do ponto de vista de legislação para criopreservação. Diferente de óvulo. Não, eu estou com reserva aqui boa, vou congelar meus óvulos para usar lá na frente. Tá tudo certo. E aí lembra, os óvulos congelados, eles precisam depois ser fertilizados. Então, você congela para ter sua poupança lá e você pode engravidar espontâneo. Não está conseguindo engravidar? Você pode pegar aqueles óvulos do seu banco que você guardou, colocar um espermatozoide do seu parceiro atual, fazer um embrião e colocar e implantar em você. Então, só para vocês terem a ideia dessa informação, mas isso aí dava conversa para um podcast só disso. Mas criopreservação é algo importante para ser conversado. Então, se você está pensando em postergar a maternidade, converse com o seu ginecologista para saber sobre a possibilidade, faça a dosagem do hormônio antimileriano para ter clareza, ter informações para você ser mais assertiva nas decisões. Qual o nome do seu pai? Medeiros, Dr. Manuel Florentino de Medeiros Neto, mas o pessoal conhece ele como Dr. Medeiros. Dr. Medeiros, obrigada, tá? Por ter inspirado o seu filho a se tornar quem ele é hoje, porque olha que eu conheço médico. Olha que eu conheço médico e olha que eu conheço ginecologista, mas eu nunca conheci uma pessoa com tanto conhecimento, tanta profundidade, tanta paixão em explicar as etapas para uma mulher viver bem. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder ecoar, como diz você, né, a minha mensagem aqui através do Interioriza e obrigado a vocês pelo tempo de vocês em assistir aqui. Você que está apaixonada pelo Dr. André, vai te encontrar onde depois? As minhas redes sociais são @dr.andrevinicius Dr. André Vinícius no Instagram e canal Dr. André Vinícius no YouTube, no TikTok, todas essas. E o canal DR Boa, que é o meu podcast com Cadê Maçã, que a gente recebeu essa maravilhosa há alguns dias para uma DR incrível. Foi muito legal. Foi muito incrível. Sobre o livro, sobre dar um tempo, sobre EPIs da saúde mental. Vocês não perdem. Por esperar, vai ser um episódio sensacional com essa mulher incrível. O Dr. André, ele é comunicador e
ginecologista, né? E seu fã, você sabe que eu te admiro há muito tempo. Eu já tinha dito a Rossandro, amigo, um abraço para você. Não, Campina Grande, obrigada Campina Grande. Vem Rossandro e André. E eu tinha dito a Rossandro, Isabela é uma das pessoas que eu mais admiro como comunicadora. Eu já tinha dito a ele há um tempo. E que eu queria muito lhe conhecer, porque eu sabia que eu precisava ser amigo. Eu tenho algumas pessoas, como eu disse a Joel. Eu fui no podcast Joel, eu tenho algumas pessoas que eu sabia que eu preciso ser amigo. Por quê? Porque vão me ajudar a levar a minha missão para mais longe. Exato. Expandir a mensagem. Só isso. Então, você é uma dessas pessoas. Leila Ama, que está com a gente, Leila, que eu conheci também, era uma pessoa que eu precisava me conectar. E assim, o universo junta todas as pessoas, porque a gente não faz amigos, a gente reconhece. Eu já diria o queridíssimo Einstein. Então, que bom, minha amiga, que eu pude lhe reconhecer, né, e que a nossa amizade esteja crescendo e consolidando e que, assim, possa muito ecoar através de você e que você possa levar sua mensagem também através de mim e das minhas redes aí para ajudar mais e mais pessoas, porque a forma como você se comunica transforma a vida das pessoas. Porque a comunicação assertiva é uma ferramenta em escassez nos dias atuais. E que bom que você só vê em mim o que tem dentro de você. Então nós seguimos juntos. Maravilha. Obrigada, doutor. Prazer todo meu, querido. E você que esteve conosco aqui. Quanto tempo de podcast, gente? 1h10. Muito obrigada pelo seu tempo. Você sabe que foi um tempo absolutamente fora do comum aqui do Interioriza, mas muito necessário para a gente poder aprender mais sobre como nós podemos viver melhor, respeitando o que nosso corpo produz ou deixa de produzir. Exato. Compartilha este programa com todas as mulheres que você conhece, tá? Manda nos seus grupos de WhatsApp. Total. Pega esse link e manda nos grupos de WhatsApp. Não é porque, blá blá blá, assim, não. Não. A informação que vocês estão tendo acesso Não. precisa impactar a vida de outras pessoas, porque infelizmente isso aqui tem que ser ensinado na escola. Utilidade pública. Isso é utilidade pública e é uma missão. Eu acho que todas as vezes que a gente tem acesso a um tipo de conhecimento, a gente precisa ter a humildade de querer partilhar. Eu sempre digo, né, essa analogia de mesa de podcast, eu digo isso em todos os podcasts que eu vou e vou dizer mais uma vez aqui. Tem uma frase de um autor desconhecido, se por acaso for você que tiver dito parabéns por essa frase, não fui eu, é que todas as vezes que você estiver em uma condição de evolução, que você estiver numa condição de superioridade intelectual, física e emocional, ao invés de construir muros mais altos e se isolar no Olimpo do conhecimento, construa mesas mais largas e convide pessoas para sentar com você e partilhar desse seu conhecimento. Essa é a forma que a gente tem de ecoar a nossa mensagem e ser útil nessa curta existência que a gente tem para passar aqui na Terra. É isso. Para vocês que estão aqui com a gente.